Antes de começar o painel, a gente já teve uma resenha muito boa. O André Acari, por exemplo, está no motorhome. Mentira, ele não conseguiu entrar no motorhome porque ele teve um pequeno problema técnico com o motorhome, mas depois que acabar o painel, ele vai pegar o motorhome e vai para o Tennessee, pelo que ele falou para a gente. O Reginaldo já programou o churrasco, que vai acontecer logo na sequência também do painel, e já chamou todo mundo para ir. Ninguém vai poder por causa da pandemia, mas enfim, a gente vai degustar pelo menos um vídeo bonitinho de uma carne assando. O Fernando Fleury, o nosso mestre, é o cara mais inteligente da mesa, como o próprio André Acari falou, é o cara que ensinou ele a jogar pôquer. O Pedro Henriques, que até pouco tempo atrás, ele era o CEO do Bahia e hoje é um consultor do mercado, cara extremamente hábil, inteligente, um cara da nova guarda do futebol nacional, da parte dos profissionais do futebol nacional. E quem vem a brilhantar e trazer um tempero diferente é o Andrés Vargas, que hoje ele é um profissional que trabalha com novos negócios do Bayern de Munique. Ele é colombiano, está em Bogotá e trabalha para o Bayern desenvolvendo, prospectando oportunidades de negócios na América Latina. Aqui é Rodrigo Molina falando sobre o painel de múltiplas receitas e a diversificação de serviços e produtos que geram resultados financeiros. Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante. Eu vou passar o meu bastão para o nosso mestre Fernando Fleury e aproveitem. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Molina. Obrigado ao pessoal da THE. É um super prazer, THE 360, deixa eu falar o nome antes que eu leve bronca, né? É um super prazer receber todos vocês aqui, a todo mundo que está nos assistindo ao Conafute, né? O maior evento esportivo da América Latina. Super obrigado a End to End, né? Que é a nossa grande patrocinadora, né? A End to End, que é a maior empresa hoje da América Latina de programas de sócio-torcedor e que vem revolucionando aí o nosso mercado e que eu tenho o prazer de participar de grandes projetos aí com o nosso amigo Reginaldo, né? Ao André Acari, que eu conheço já há uns 20 anos e que também já... É até difícil anunciar o que o André faz, né, André? Você começou... Conheci o André como programador, ninguém sabe disso, né, André? Mas o André já foi programador, jogador de pôquer profissional, nosso segundo campeão mundial, né? Aí agora sócio da Fúria para o mundo do eSports, né? O Pedro Henrique, CEO do Bahia, né? Advogado, CEO do Bahia, ex-CEO do Bahia e agora também caindo aí no mundo do esportes, também vai poder contar algumas novidades do que ele vem fazendo. E o Andrés, né? Quando eu vejo aqui o que o Andrés faz, né? Business Development Latam do Bayern de Munique, eu não posso me esquecer, eu não consigo esquecer do Mauro Betting, né? Nosso amigo do Talk Show, porque ele realmente ia adorar seu cargo, Andrés, né? E a gente hoje que vai poder falar de múltiplas receitas, né? Como que os clubes e as entidades esportivas podem diversificar no mundo dos esportes, né? Isso é realmente um tema que me agrada, acho que agrada a todo mundo que trabalha com esportes. É um tema super na moda, vamos dizer assim. E eu queria começar, se vocês me permitem, vou pedir licença para o Reginaldo, mas como a gente tem um colega internacional, né? Eu queria pedir licença para o nosso patrocinador, mas para a gente conversar com o Andrés primeiro, né? Para entender como que o Bayern vê essa questão de diversificação. Quando eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu tinha um colega da Universidade de Temple e ele era torcedor ferrenho do Bayern. E a gente estava discutindo sobre a questão da divisão de receitas do futebol aqui no Brasil, como era desigualitária, né? Estamos falando de 2015 isso. E eu estava elogiando o modelo alemão. E ele falava, o modelo alemão é legal para você que está fora. Eu, como torcedor do Bayern, preferia que fosse como o modelo brasileiro, onde meu time ganhasse muito mais, né? E aí, um dos comentários que a gente começou a fazer, ele falou assim, isso falta com que o Bayern ache receitas de outras fontes. Como é que você vê isso, Andrés? Como são essas fontes do Bayern? Conta para nós. Bom dia para todos. Muito obrigado pelo convite à Conafute. É um prazer para mim falar com vocês. Eu estou aprendendo a falar português, mas ainda não falo perfeito,
vocês vão desculpar-me, eu vou falar em espanhol, mas vou falar mais devagar. Eu espero que as próximas vezes que eu falei aqui com vocês, meu português fique melhor. Claro, en la internacionalización y el proceso de internacionalización que se va liderando desde las Américas, por supuesto que el desarrollo comercial es muy importante y el hecho de entrar a nuevos mercados también es muy interesante. Los mercados en las Américas, como Estados Unidos, como Brasil, como México, son verdaderamente atractivos para el Bayern. Digamos que lo que buscamos con la diversificación, como tú lo dices, no es solo el desarrollo comercial, sino es un desarrollo completo donde verdaderamente logremos romper barreras culturales y de idioma que, por ejemplo, la Liga Española o la Liga Inglesa no tiene con los mercados en las Américas, para, de cierta forma, ser más visibles y poder dar mejores experiencias a los aficionados del Bayern que hay en las Américas y a los aficionados de fútbol en Latinoamérica. Hoy sabemos que después de muchos procesos de investigación y de consultoría, sabemos que en las Américas tenemos alrededor de más de 100 millones de personas interesadas en el Bayern de Múnich y más de 15 millones de seguidores en redes sociales. Entonces, eso hace que como club entendamos que somos una multinacional, que no es solo un equipo alemán, sino que también mueve y afecta e influencia personas por fuera de Alemania. En ese sentido, el proceso de internacionalización tiene, por supuesto, como prioridad tratar de gestionar y crecer a los aficionados en las Américas y conjuntamente tratar de crear partnerships en las Américas que permitan hacer alianzas estratégicas, educativas, culturales, deportivas y, por supuesto, las comerciales. Entonces, es un desarrollo que no solo se mira desde el punto de vista económico, que por supuesto es importante porque es lo que garantiza la sostenibilidad del proceso, pero también se mira desde un punto de vista de la influencia del club en los diferentes mercados de las Américas. Não. Pedro, você que foi ex-CEO do Bahia, como que você vê essa estratégia do Bayern sendo aplicada? Você acha que eles podem ser um grande rival para nós? Vocês veem aqui para nós como futebol brasileiro? Ou você vê até uma possível aplicação para o futebol brasileiro também? Bom dia, Fernando, André, Reginaldo, Andrés. Agradecer aqui, antes de mais nada, ao Fernando Trevisan, da Trevisan, e ao Rodrigo Molina, da THE 360, mais uma vez aqui participando desse grande evento do futebol brasileiro. E eu acho muito interessante a gente falar dos clubes estrangeiros querendo crescer o seu mercado, né, na América Latina, porque isso mostra uma realidade que no Nordeste os clubes viveram de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o Bayern, assim como outros grandes clubes europeus, são grandes concorrentes do futebol brasileiro como um todo, no sentido de atrair consumidores, não necessariamente torcedores, né? Porque por mais que possa haver uma simpatia por clubes europeus, e eu vejo ainda com uma certa dificuldade a conversão de torcedores. Mas para monetizar, isso já está acontecendo, né? A gente vê no Brasil escolinhas de clubes europeus, né? Inter, Bayern, Real Madrid, né? E é uma ameaça, sim, sem dúvidas, às nossas novas receitas, né? O futebol nordestino, por exemplo, viveu muito isso, com clubes do eixo Rio-São Paulo, que tinham seus jogos transmitidos para a região até os anos 80, 90, e isso fez com que crescesse bastante na região Nordeste a massa de torcedores de Flamengo, Corinthians, Vasco, né? E essa é uma ameaça que agora vem em esfera global, né? Porque hoje, os garotos, essa geração millennial, né, elas só falam dos clubes europeus, da Premier League, do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern, né? Quando você vai jogar os jogos eletrônicos, o esporte, que é um outro nicho absurdamente rico, né, desse novo mundo que a gente vive, eles não querem jogar com
com o Flamengo, eles não querem jogar com o Bahia, eles não querem jogar com o Grêmio ou com o Inter, eles querem jogar com os clubes que têm os grandes ídolos mundiais, né? Querem jogar com o Real Madrid, querem jogar com o PSG, para poder controlar Neymar, né? E, nesse sentido, o Bayern vai muito bem, porque ele entende que o produto dele, o conteúdo dele, ele tem um alcance global, né? E é isso que os clubes daqui do Brasil têm que começar a entender para, antes até de falar de internacionalização, que é importante, tá? Registro, tem que falar na consolidação do seu mercado. Eu vejo clubes querendo falar em internacionalização e eles não têm nem interiorização, não tem nem por exemplo, o Bahia, antes de falar de internacionalização, ele tem que se consolidar no seu mercado local, tem que se consolidar no estado. O estado da Bahia tem muitos torcedores de outros clubes do Brasil e agora também do mundo inteiro, especialmente na Europa, né? Então, é sim uma coisa que os gestores do futebol brasileiro têm que se apontar, porque o mundo já está atento. E aqui, infelizmente, a gente não tem esse pioneirismo, né? A gente é muito reativo ao que o mercado acaba nos ensinando, especialmente nessa parte de inovação, de buscar novas alternativas de crescimento e de receita, né? Por isso que é importante, no final das contas, a gente entender que o futebol, por mais que se resolva dentro das 4 linhas, ele é também uma competição financeira, né? Quem é que vai ganhar os campeonatos? Quem tiver os melhores times, né? E quem é que monta os melhores times? Normalmente, em tese, quem tem mais dinheiro, né? Então, os clubes de futebol eles precisam, sim, estar atentos a todas as oportunidades de maximizar as suas receitas. Isso passa por formar torcedores e consumidores em outras regiões, isso passa por inovação, seja inovação tecnológica, seja novas práticas, novos produtos. Por exemplo, hoje já está se tornando um pouco mais comum no Brasil os clubes desenvolverem marca própria, né? Marca própria de material esportivo, de uniformes, né? O que é que acontece? Muitas vezes, as grandes fornecedoras esportivas, né, Nike, Umbro, elas não têm sequer fábrica no Brasil. Muitas pessoas não sabem disso. O que é que elas fazem? Elas procuram uma fábrica local, passam as especificações da camisa, botam a marca dela e repassam para o clube. Porque alguns clubes perceberam, a depender dos seus contratos, que eventualmente é melhor você tirar esse intermediário, fazer sua negociação direta com a fábrica, você ganha essa margem, né? E ganha uma flexibilidade muito grande de atuação. Você ganha a possibilidade, por exemplo, de fazer negócios de acordo com a sua sazonalidade, de acordo com as suas estratégias, né? Não ficar preso a um calendário de uma grande multinacional de lançamento de uniforme 1, 2, 3, né? E isso dá uma flexibilidade muito grande de ações. Nesse exemplo específico, eu me recordo que o Bahia, ele dá ao seu sócio torcedor, que tem mais de um ano de pagamento, uma camisa grátis, né? Aí você fala, mas isso aí tira a receita. Como é que você vai ganhar a receita dando camisa grátis? De fato, da rubrica de licenciamento de produtos, você perde. Mas o quanto que isso bomba o quadro social, né? E quando o cara vai lá tirar a camisa na central de sócios, ele já ganha um cupom para ir na loja que fica do lado para gastar mais dinheiro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Os clubes de futebol têm que entender que a monetização, que o dinheiro é fundamental para ganhar o jogo, né? E aí, isso vale para expandir os seus mercados, como o Bayern vem fazendo de uma forma muito inteligente, e vale também para buscar maximizar cada receita, cada rubrica, né? Seja de licenciamento, seja através de TI, seja criando marketplace, seja através de esportes. E, no final do dia, cada milhão de real, porque os orçamentos são milionários, né, então vamos falar em escala maior, cada milhãozinho naquele orçamento no final do ano do clube, é um atleta um pouco mais competente, é um gol a mais numa competição e impacta diretamente, sem dúvidas, no resultado esportivo, que é o que mais importa no final do dia. Acho que, para não tomar muito tempo dessa introdução, acho que dá para dar essa provocada inicial para a gente refletir. Você tocou em vários temas aí que a gente vai seguir adiante. Aí eu queria aproveitar e perguntar para o Reginaldo, né? Reginaldo, vocês da End to End, né? Liderada aí por você como CEO da empresa, com todo o time aí dos Brunos e de todo mundo aí que eu conheço bem, né? Vocês que vêm fazendo grandes ações, eu acho que o Andrés tocou num ponto bastante interessante, né? Que é essa questão dos fãs, né? Como é que você vê essa expansão do Bayern, né? Antes de você falar dos seus grandes cases, né? Que vocês têm muitos aí que eu sei, né?
Como é que você vê essa expansão do Bayern, de repente, vindo competir com a gente? Fernando Fleury, obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Agradecer novamente agradeço a ao Molina, né? Agradeço ao Molina. Agradecer novamente ao Molina, ao Murilo, a galera da Conafute, o Lucas, né, que idealizou isso em conjunto. Acho que tem uns que E a gente agradece a você pelo patrocínio, a End to End. Muito obrigado aí por estar com a gente. Na verdade, eu estou realizando um sonho. Até falei isso antes de começar a live. Eu estive no Conafute o ano passado. Estava com o Henrique Guidi, que você também conhece bem. Falei, grande Guidi. Ano que vem a End to End vai ter grana para patrocinar o Conafute, porque é um evento de extrema qualidade, com pessoas incríveis, com conteúdo maravilhoso. Então, eu gostaria de fazer parte dessa história. Estamos aqui hoje batendo papo. Então, obrigado e prazer enorme estar com todos vocês nessa mesa. Sobre a tua pergunta, eu acho que a competição é sempre positiva, né? Eu sempre fico incomodado como torcedor de futebol quando você torce muito que o teu principal rival caia para a segunda divisão, né? Isso é uma resenha de torcida, mas como torcedor, que eu acho que tem uma diferença importante, é legal você ganhar do seu principal rival. É legal você ter o jogo importante, o jogo que vale, né? E quando você tem uma marca mundial como o Bayern, querendo explorar o nosso país, os nossos torcedores, primeiro mostra que a gente tem um espaço enorme de exploração das nossas próprias marcas, né? A gente explora muito só o atleta, mas tem instituições centenárias maravilhosas, com grandes cases, e a gente, como diz o Pedro, não força isso para que essa marca seja forte na sua região, no seu país, e ainda muito distante de internacionalizar. Acho que o Bayern está sendo inteligente, como outros clubes, preservando a sua marca, mas explorando um espaço de fã, de engajamento, de torcedor, e essa questão do pertencimento, né, Fernando, que você conhece muito bem como cientista de dados, que é parte do trabalho que a End to End vem fazendo, a gente vai falar um pouco disso, é gerar essa sensação de pertencimento, de fazer parte de um grupo social importante, de você se sentir importante se espelhando no outro, né? Então, como a gente tem um êxodo muito precoce dos nossos craques cada vez mais cedo, o jovem acompanha, né? O jovem vai junto para a camisa que ele vai vestir. A gente entende que essa estratégia ela vai ser repetida, copiada, intensificada, e é uma grande oportunidade para os clubes brasileiros se prepararem melhor, ampliar as suas relações profissionais com o mercado, olhar esse torcedor como um consumidor mesmo. A gente usa uma frase na End to End que todo torcedor é um consumidor vestido de paixão. Não há concorrência, né? Você não vai comprar, no caso do Bahia, um produto do Vitória. Mas mesmo tendo essa possibilidade de lealdade, fidelidade, comprar pela paixão, muitos clubes não aproveitam essa pista. Então eu acho que isso vai se intensificar, mas pode ser uma grande oportunidade para os clubes nacionais se fortalecerem, porque o jogo vai ficar grande. Legal, muito obrigado aí. Eu concordo plenamente. Eu acho que o jogo está ficando cada vez maior e mais intenso, ainda mais com a chegada não só dos times como o Bayern, o futebol europeu, mas também com os esportes americanos e aí também com os esportes do André, né, André? Como é que você vê essa chegada? Porque eu vejo que o esportes ele tem uma outra questão, porque ele não tem fronteira, né, André? Você, por exemplo, que está aí em Miami ainda, né? Eu achei que a gente já ia conhecer o seu motorhome e toda a equipe da Fúria. Já estava imaginando você lá naquele férias frustradas, né? Mas não, estamos vendo aí, você que é um cara multifacetas, né? Você que saiu da programação, foi pro pôquer, do pôquer agora tá com a Fúria, tá com... E eu te conheço bem, sei que a Fúria não é só a Fúria, tem a tua agência aí, e você tá muito mais ligado nas plataformas, né, multimídias, do TikTok com a tua filha, fazendo dancinhas e várias outras coisas, né? Como é que é isso aí para você? Como é que você vê essa competição? Porque você está realmente competindo e você literalmente diversifica as suas receitas, né? Como é que você vê tudo isso?
Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu sou meio que um intruso aqui, né, na Conafute. Eu sou do mundo de esportes eletrônicos e esportes da mente, então eu não sou conectado ao mercado do futebol diretamente, mas eu sou provavelmente difícil de achar, não só nesse call aqui, nessa live, como na Conafute inteira, alguém mais fanático por futebol que eu. Eu sou fanático pelo Corinthians, sou corintiano doente, passei a vida inteira torcendo. Mas eu tenho opiniões muito radicais assim em relação ao futebol, né? Não sei se eu também chego jogando muita gasolina, né, na fogueira, mas o mundo que eu venho, né, o mundo que eu trabalho, que é o mundo do esporte eletrônico, ele é um mundo completamente independente do esporte tradicional. Assim, ele tem as suas receitas específicas, ele tem uma diversificação muito grande, ele tem capacidades de captar pessoas e apaixonados, eu acho que completamente diferente do que o futebol consegue fazer hoje, né? O futebol teve muita pertinência enquanto a oferta era muito baixa. Não tinha tanta oferta de entretenimento, não tinha tanta oferta de times e ligas e franquias e tudo mais. A hora que isso daí começou a se aproximar, o futebol, ele, na minha opinião, o futebol brasileiro, né? O futebol internacional, acho que ele tem uma perspectiva diferente pelo profissionalismo, pela capacidade mesmo das pessoas que estão envolvidas assim, em gerar receitas, em gerar oportunidades, multimídia, em canais expostos de forma diferente. Mas o futebol brasileiro ele se tornou mais ou menos como no mesmo dilema da mídia, assim, né? A mídia, quando você olha a mídia brasileira, você vê que tem alguns grandes canais, alguns grandes players que eles ficaram cansados, né? Eles ficaram enjoativos, assim, não tem mais tanto apelo para você se conectar. E eu, de fato, acho que o futebol ele se tornou essa mesma coisa. O futebol, se você pegar pelo prisma mais objetivo, voltando, eu sou corintiano fanático, né? E o Corinthians já me tomou muito dinheiro, né? Eu já gastei muito com o Corinthians, já gastei apartamentos com o Corinthians, né? Entre ingressos, viagens, fui pro Japão, estava jogando Mundial em Las Vegas, voltei num dia e voltei para lá de novo no outro, só para assistir a final da Libertadores. Mas a partir do momento em que a oferta como entretenimento, como paixão, como conexões mentais em termos de competição começa a ser maior, ele começa a me tomar menos dinheiro, ele começa a não ser mais tão atrativo, porque ele não é um movimento, ele é um movimento de paixão por um esporte, mas ele não é um movimento cultural, né? A gente não se pluga, porque o Corinthians não oferece opções, e aí eu falo do Corinthians pelo amor que eu tenho, né? Mas poderia ser retratado para qualquer clube, não tem problema nenhum. Ele não me oferece uma plataforma multimídia de conteúdo, eu não interajo com o Corinthians todos os dias, o Corinthians não tem um time de streamers, o Corinthians não tem um programa de sócio-torcedor que realmente interage comigo de um jeito diário, emocionante, não existe nada disso. Então, e eu não estou falando isso para julgar que o Corinthians faça um trabalho pior do que os outros clubes, eu só estou falando pelo Corinthians, porque de novo é a minha conexão de coração. Mas quando eu vejo os outros times, eu vejo a mesma coisa. Então, o futebol, ele, na minha opinião, ele está cansado. Ele é cansado. O futebol brasileiro ele não é E aí, qual é o problema que eu acho que as pessoas não conseguem ver? E eu talvez tenha mais facilidade de ver, porque eu estou diretamente conectado a ele. É um problema de gerações, né? A geração que a gente vive hoje, que é a geração onde eu torço para um time, o Pedro torce para outro, o Andrés torce para outro, o Reginaldo para outro, o Fleury é São Paulino e tudo mais. É um problema em que, quando você olha a sua geração, você não consegue detectar isso muito forte. Assim, você fala, imagina, meus amigos são todos apaixonados pelos times dele, eu fico brigando aqui no WhatsApp quando o Corinthians ganha do Palmeiras, ou quando o Santos ganha do São Paulo, seja lá qual for. Mas quando você vai para a próxima geração, aí você detecta de fato onde está o problema, né? A gente teve uma pesquisa um tempo atrás com 7 mil pessoas, assistindo um jogo de League of Legends, onde 72% delas não tem time de futebol, não torcem para time de futebol. Qual que era a idade dessas pessoas, André? Entre 12 e 16 anos. É bizarro, entendeu? Não tem time de futebol, eu não consigo, André Acari, com 45 anos, eu não consigo imaginar eu não tendo time de futebol. Eu sou tão fanático pelo Corinthians que ele joga, eu peço pizza. Brasileiros? Brasileiros, Então, assim, é muito forte isso, né? Muito forte, mas na verdade não é muito forte de tipo, como que a gente resolve? É macro o problema, ele é maior. Ele é um problema de gestão, concepção cultural, sociocultural. Então, hoje, por exemplo, a Fúria, ela não tem... A Fúria que eu não estou falando isso com arrogância, nem com prepotência, é fato isso. A gente se não for a maior, uma das maiores organizações de esportes da América Latina, ela é cultural. Ela tá com a vida desses jovens
no momento em que não só performance, no momento não só que o time de Counter-Strike está disputando e representando o Brasil fora do país. Ela está no dia a dia dos streamers, assistindo o Masterchef com uma pessoa conectando com o logo da Fúria junto com ela. Ela está com eles no momento em que eles estão indo para balada, eles estão usando roupa da Fúria na balada. Não uma camisa oficial, uma roupa da Fúria que nesse moletom aqui, ó. Então é outro mundo, é outro tipo de conexão, que o futebol não teve capacidade de se reinventar para fazer isso. O futebol ficou cansado de verdade. Então, mesmo os debates que existem dentro do futebol, eu acompanho muitos deles, eles nem preveem essas perspectivas, eles nem conseguem imaginar, porque não é do dia a dia deles, não é do dia a dia do empresário do futebol, não é do dia a dia do gerente de futebol, do gerente de marketing dentro do futebol. Eu não consigo imaginar eu indo para a balada de verdade com a camisa do Corinthians. Não é parte da concepção do negócio. E aí você fala assim, mas cara, por que você está batendo tanto ir na balada na camisa do Corinthians? Porque faz toda a diferença. Eu costumo Faz toda a diferença. A hora que eu começo a comprar hoodies, né, que são esses moletons com capuz aqui, ó, com algum toque, nem que seja um negocinho do Corinthians aqui, que eu me sinto bem, eu acho que é cool, eu acho que as celebridades usam isso, eu acho que os influenciadores usam isso. Isso daí abre uma janela de lifestyle dentro do clube, que é uma receita que, assim, compete com todas as outras receitas que ele tem. Hoje tem loja de organizações de esportes em Los Angeles, dão uma volta no quarteirão para comprar produto. É outro mundo, entendeu? Então, eu concordo com você, porque eu costumo falar na minha sala de aula, quando eu estou lecionando, que eu falo para os alunos assim, vocês quando vão ao shopping, vocês se imaginam comprando um produto do seu time quando vocês pensam em comprar algo de presente para as pessoas? Vou comprar um casaco do Corinthians, um casaco do São Paulo, ou vou comprar um do Jacarezinho, vou comprar de uma marca que você goste mais? Que é isso que é o dia a dia, e ninguém pensa, né? Exato, quando eu vou, todo ano eu tenho um evento para jogar de poker em Barcelona, né? E a gente na Fúria, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, a gente usa o Barcelona como benchmark, assim, dos melhores que a gente tem. A gente destrincha o Barcelona em todos os seus annual reports, todas as suas capacidades de entrega que eles têm de dados, a gente vai lá e fica destrinchando, porque o Barcelona é um time que conseguiu fazer um negócio no futebol, pelo método Barcelona de implementação de performance, por tudo que eles conseguiram fazer uma coisa completamente diferente do resto do mundo. E aí, quando mesmo no Barcelona, que é um case que a gente usa de benchmark, quando você vai na loja do Barcelona, em frente ao Cassino Barcelona, que tem ali na Vila Olímpica, você só vê peças de performance. Você só vê peças de tipo o meião do Barcelona, a camisa oficial que tem 60 tipos, a amarela, a rosa, a pink, não sei o que lá. Mas, de fato, você não vê um apelo lifestyle Barcelona. Não existe uma... É claro que eles tentam fazer, eles fazem o HUD deles, caramba, mas a geração de conteúdo, a integração multimídia e o caramba, ela não consegue criar esse apelo com essa nova geração que está vindo. A Team Liquid, a Cloud9, a Fúria, a FaZe Clan, a Immortals, esses caras conseguem fazer isso, porque estão no dia a dia, estão no computador, estão conectados no digital, e aí você fala assim, então não tem saída, né, porque o futebol não está no computador. Mentira, o futebol está no computador, sim. O futebol tá passando na Globopay, o futebol tá passando no pay-per-view, que tem no browser, você consegue, tá tudo meio que igual, mas o futebol não vai pro Twitch, o futebol não consegue fazer conexão com a Buia, nem com a Nimo TV. O futebol mesmo se modernizando, ele é aquele tiozão que tá tomando um banho de loja, mas que não fica cool, saca? Ele não fica legal. Para que ele ficasse, fala assim, pô, então tá fadado ao fracasso? Muito pelo contrário. Ele precisava de gente moderna, ele precisava de gente sagaz, legal, inteligente para fazer, senão ele não consegue andar, eu acho. Deixa eu dar a réplica aqui pro Andrés. Andrés, depois que suas colocações do que o Bayer vem fazendo, quer fazer uma réplica aí do que todo mundo já falou? Sim. Lo más importante es que, por supuesto, nosotros queremos entrar al mercado, pero entendemos y respetamos mucho ese vínculo que existe de los torcedores con los equipos locales. Digamos que nosotros queremos llegar a sumar, más no conquistar y de cierta forma apropiarnos de ese mercado. Por supuesto que el mundo de hoy, el mundo globalizado, con los videojuegos y con la posibilidad y el acceso que existe a nuestros productos, es mucho más fácil poder generar un engagement con los fanáticos en las Américas. Pero por supuesto que nosotros respetamos mucho
a los equipos locales y al fútbol local, y queremos hacer parte de eso, y ese es uno de los mayores retos para nosotros. Y como lo decía André, con el tema de lifestyle, por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Nuestra tienda global tiene muchos productos que no solo se limitan a lo deportivo. Tenemos hoodies, tenemos camisetas de lifestyle, casacos, y estamos entendiendo que al consumidor y al fan también le gusta tener esos productos que no necesariamente tienen el logo grande, sino que básicamente, por más que sea de apoyo al equipo, los logos son pequeños y obedecen más al lifestyle de las personas. Legal, super obrigado. Muito obrigado. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui dos nossos convidados, mas vou pedir para vocês responderem em 1 minuto, tá? Cronometrado, senão o Molina vai tocar uma cornetinha para vocês, porque tem muita pergunta. Molina, pode tocar a campainha, tá? Fazer a pergunta do Lucas Guedes, que ele diz: bom dia, de que maneira, e aqui eu acho que é legal até para a gente ouvir opinião diferente de vocês, porque tem o Andrés aí falando, claro, de Bogotá, mas que conhece o Bayern, tem você aí da Bahia, Pedro, e vocês todos que têm um conceito diferente de times grandes e times pequenos. O Lucas Guedes diz: de que maneira o marketing local pode ser usado para diversificar receitas de clubes regionais e clubes pequenos, né? Quer começar você, Pedro? Pode ser. 1 minuto, hein? Vou falar rápido. Por favor. Eu acho que, para a gente entender o clube pequeno, a gente tem que entender a cultura, né? Uma coisa que a Kari falou que eu concordo muito é que o futebol é um produto da indústria do entretenimento. E nessa indústria, a gente está atrás de muita gente por aspectos culturais, né? E a gente está concorrendo com o tempo das pessoas que elas estão gastando em outros esportes, em basquete, em UFC e tal. E aí, quando você vem para um clube pequeno, ele tem que entender a sua realidade, ele tem que dialogar com o seu torcedor, né? Aí, o que é que eu faço? Eu trago para a experiência que eu tive no Bahia, né? O Bahia criou um núcleo de ações afirmativas para se posicionar sobre causas socialmente relevantes, e com isso ele se aproximou muito do seu torcedor. E aí, para monetizar isso, o que é que ele fez? Ele criou uma rede de roupas, uma linha de roupas, melhor dizendo, que é para vender para esse torcedor que se interessa por isso, né? Com as camisas, por exemplo, de empoderamento feminino, de afirmação das questões homoafetivas, que não pode haver preconceito, contra a intolerância de qualquer tipo, né, religiosa, contra o preconceito racial. E aí você escolhe suas bandeiras e se engaja. Isso vale para o clube pequeno, porque o clube pequeno, ele entendendo sua realidade, ele entendendo o seu torcedor, a pessoa na sua comunidade, ele pode perceber qual o produto que esse pessoal se interessa, qual o produto que esse pessoal compra. Mas muitas vezes falta justamente, como o Akari falou, a sensibilidade, né, de perceber que o nosso produto tradicional, ele tem valor, ele gera receita, mas ele tem um teto. Então, a gente tem que elevar os nossos parâmetros, a gente tem que diversificar o nosso mix de produtos, né, para poder gerar um novo fluxo de engajamento. Hoje, a palavra-chave é gerar engajamento, né? As redes sociais estão aí para provar isso. O público, ele precisa querer consumir. Os clubes eles precisam entender que eles são geradores de conteúdo, né? O conteúdo do futebol, o prêmio, efetivamente é o jogo, né? É o que acontece lá nas 4 linhas, é o que interessa a todo mundo. Mas ele tem que saber dialogar, né? Tem dirigente de futebol que não sabe nem o que é tweet. Quando fala que é tweet, que o Akari falou, as pessoas que é o Twitter. Não. Aí você tem que parar para explicar o que é isso, e qual é a realidade que isso representa, qual o público que isso representa, que é absurdo, e qual o dinheiro que isso gera, né? Então, a gente precisa realmente se atualizar, entender que eu sou geração Y, né? A minha geração, hoje, em termos tecnológicos, está muito atrás. Se um moleque de 15 anos for discutir comigo, ele vai me dar aula. E eu tenho que me adaptar, porque no final do dia, é esse moleque de 15 anos que vai ser o torcedor de amanhã. E se eu não dialogar com ele, eu vou perder torcedor. Pode até não ser para outro clube, mas para outro esporte, para outro entretenimento. O futebol está dentro dessa indústria do entretenimento. E se a gente não se atentar a isso, a gente vai perder dinheiro. Não tem jeito.
Preciso passar para o próximo. Você ocupou 4 minutos, Pedro. Reginaldo, você que está super ligado também em Sport Intelligence, como é que você vê isso aí para clubes pequenos? Porque a gente sabe que agências como a sua, como a minha, né, não podem viver só dos grandes times, né? Até não é nem que não pode. Os pequenos também precisam de gente como a End-to-End, né? De empresas como a End-to-End. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, eu gostei muito da fala do André, e eu acredito que tem uma questão que está em torno do que esse pensamento robusto que ele nos trouxe, que é o pertencimento, mas o pertencimento prático, né? A galera do esportes, de lifestyle, ele faz parte daquela jornada, daquela comunidade, ele opina, ele participa. E eu acredito que os clubes, eles erram quando eles ainda pensam de dentro para fora. Deveriam pensar de fora para dentro, né? Pode parecer uma frase hype, mas eu insisto que os clubes falam bem com as suas torcidas, mas falam mal com o torcedor. Tem o torcedor de arquibancada, ou de pay-per-view, de comprar produtos e serviços, ou que apenas quer representar no e-games, por exemplo, aquele clube. Então, eu acho que o grande segredo aí é ouvir mais a torcida, através das redes sociais, ter um papel de digitalização dessas pessoas também. No próprio Ceará tem uma prática que eu adoro, que são os feirões, né, de ações de trade marketing para grandes eventos, antes da pandemia, de fazer o sócio-torcedor, e aí tem evento, tem festa, tem chopp, enfim. Eu acho que essa mudança passa pelo fato de que o torcedor deveria ser o protagonista, e não necessariamente apenas o clube ou as 4 linhas. Na hora que você tiver esse equilíbrio nessa relação, e que tem muito espaço pela frente, grandes, pequenos e médios vão ter vida melhor e vão rentabilizar melhor as suas operações. Legal. Antes de eu passar aqui pro Akari, para não deixar ele de último de novo, né? Queria falar 2 coisinhas aí para quem está nos assistindo. O Molina falou que se a gente puser a hashtag no ar, I love Conafute, a gente vai ganhar mais tempo para continuar, já que nossos convidados estão super empolgados hoje, tá? Então, galera, pode pôr aí a hashtag I love Conafute, que a gente vai ganhar mais alguns minutos aí, porque vocês estão mandando super bem hoje. E também tem uma enquete aí rolando no chat, gente, lá embaixo no chat, perguntando qual fonte de receita para os clubes de futebol que você acredita ser a mais importante hoje. Então, votem, né, por favor, a gente vai dar o resultado aí no fim. Então, ajudem a gente aqui a continuar com esse grande debate hoje. E aí, André, qual é a tua opinião sobre essa questão aí dos times? Apesar de você não atuar diretamente, mas você, como corintiano e como entendedor do mercado, né, você que vem construindo grandes coisas, pode ajudar esses times, até times menores do esporte também, né? Como é que você vê isso? Cara, eu poderia falar, acho que de várias fontes de receita para ajudar times pequenos, times menores, né? Pequenos não, menores, né? Porque para os times pequenos, para quem torce, é time gigante, né? Cara, a minha opinião é que tudo parte... Eu vou dar uma estatística antes de falar o que eu penso. De 100% do conteúdo que a Fúria produz hoje, entre performance, streamers, lives, programas, talk shows e tudo mais, 10% é performance, 10% é jogo de verdade, que tem competição de verdade. 90% é conteúdo de interação, de engajamento, de lifestyle, de conexão, de aproximar o público de uma marca chamada Fúria, de uma Pantera, que o cara se sinta conectado, que o cara sinta que ela representa os valores dele, que ela tem alinhamento de DNA com ele, e tudo mais. Então, e os clubes de futebol fazem isso muito porcamente, na minha opinião, muito fraco, muito desplugado, muito sem profundidade. Cara, mas dá um exemplo prático. Cara, de novo, vou falar pro Corinthians, que é a minha paixão, né? Se o Corinthians tivesse 200 streamers hoje no Twitch, onde cada um desses streamers estivesse comentando o jogo que aconteceu Corinthians e Boca Juniors na final da Libertadores, com um monte de resenha, dando risada, brincando, sacaneando e não sei o que lá, você não tem a mínima dúvida que eu ia abrir o canal aqui e ia ficar assistindo, cara. Se tivessem 2.000 pessoas assistindo, cara, o que é muito fácil de ter numa plataforma do Twitch,
esse streamer ia estar gerando para o clube $1.000, $1.500 por mês de receita limpa, cristalina. Assim. Se você tivesse 200, ia estar $200 mil de receita a mais no ano, no mês, só de uma plataforma de streamers. Eu tenho certeza absoluta que o Corinthians nunca nem pensou em ter streamer. Se bobear, eu vou ter que explicar o que é o streamer. Não tem nem noção, entendeu? Não é outro mundo. E aí o que acontece? Isso é um plug 100% de um clube com uma geração de conteúdo, de entretenimento, que pluga a paixão do torcedor, que é onde eu estou conectado. O meu papel nunca vai ser ganhar dinheiro com o Corinthians, meu papel sempre vai ser gastar dinheiro com o Corinthians. E aí, em gastando dinheiro com o Corinthians, eu quero gastar nas coisas que mais me deixam alegre, dar risada, me dá adrenalina, me faz esse tipo de coisa. Para o Corinthians, o conteúdo que parece que causa isso é o jogo do Corinthians e Palmeiras. Para o eSports, o jogo é 10% só. 90% são outras coisas de conteúdo. Então, eu acho que a palavra-chave que o Pedro já falou e falou bem é conteúdo. Se você é um time pequeno, se você é dono de um time pequeno, o CEO de um time pequeno, ou o presidente, né, se for associativo, de um time pequeno, você precisa pensar menos na performance do seu time, pensar mais em como que você abre live dentro do seu clube, no vestiário, no debate de concentração, no treinamento durante a semana e tudo mais, interagindo com aqueles jogadores, aquele goleiro, aquele lateral, aquele volante, com os seus 10 torcedores, se você tiver, com os seus 10 mil, com os seus 10 milhões, seja lá quanto você tiver. Quando você faz isso, automaticamente, em plataformas que são conectadas com esse mundo jovem, o jovem se atrai. Porque ainda tem uma perspectiva, né? Desculpa me prolongar, mas ainda tem uma perspectiva de que a geração nova que está vindo ainda é super influenciada pela geração mais velha, que é o pai querendo fazer com que o filho torça para o Corinthians, ou para o Santos, ou para o Bahia. Aí a próxima geração já não vai ter mais isso. A próxima geração vai ter a cobrança do pai do filho torcer para a Fúria e do filho torcer para a Liquid. Aí vai ser outro mundo, e aí o mundo vai ficar muito mais complicado. Então, o futebol tem que acelerar rápido esse processo de geração de conteúdo e entretenimento, além das 4 linhas, né? Que não, de fato, pode ser que os caras falem, cara, você é muito louco, você tá falando bobeira. Não é o mais importante para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, para o Bahia, para o Bayern. Não é o conteúdo mais importante o jogo. Só que como eles não sabem, porque eles nunca descobriram isso, eles acham que é o jogo. Mas não é, tem conteúdo muito mais legal do que o jogo, muito mais adrenalina do que o jogo, inclusive. A narração do jogo, o comentário, a brincadeira, a resenha, isso aqui é tão legal quanto o jogo. Então, se ele descobrir isso, eu acho que vai para um outro patamar de receita e de geração de possibilidades. Legal. Andrés, e aí na questão do Bayern, né, no futebol, até você pode falar um pouco do futebol colombiano, se você quiser, ou do futebol alemão também. Como é que você vê esses pequenos times? Como é que você vê essa questão do marketing local, vamos dizer assim? Primero, estoy de acuerdo con lo que dijo Pedro, con lo que dijo Reginaldo, con lo que dijo André. Yo creo que el contenido... Vocês estão muito de acordo, gente. Alguém tem que discordar um pouco para ter graça nessa mesa. El contenido hoy en día es muy importante porque el contenido es experiencia y la experiencia es para mí la mejor receta para que es más importante hoy. La experiencia de consumidor, qué tan real es la conexión con el equipo, la experiencia en el estadio, ¿por qué tengo que escoger ir al estadio por encima de otro tipo de planes de entretenimiento? Y cómo el equipo me está dando una experiencia en streaming con tecnología, cómo está personalizando la experiencia. Entonces, yo creo que a través del contenido hoy en día se puede personalizar la experiencia y esto básicamente es lo que yo creo que es la mejor receta para que un club de fútbol chiquito o mediano pueda crecer en su área de marketing y con recetas que le den resultados financeiros. Muito legal. Se você me permite, só para complementar a questão do conteúdo, que eu concordo. Por favor. E tem outra coisa, tem muito conteúdo muito bacana, eu insisto, né? De fora para dentro. Acho que o André deve receber muitos insights desses milhares de fãs que a Fúria tem, e que ele vai tracionar e pivotar dentro de casa e falar, pô, isso aqui tem uma sacada que eu não tinha pensado. O Bahia deve ouvir muito o seu torcedor, né, para ter grandes sacadas e ter gente que veio, por exemplo, da torcida, que tem uma qualificação técnica, como a gente faz no Ceará,
né, no modelo de franquia. A gente monta a estrutura de inteligência, traz essas pessoas que amam o clube, que tem a sua capacitação técnica desenvolvida para aquela atividade, de social media, designer, mas tem muita coisa que tem que vir da torcida, do torcedor. E aí vai ficar mais rico, vai ficar mais interativo. Eu também acho que falta conteúdo, mas ainda tem o imperialismo de alguns clubes de achar que tem todas as respostas, e porque ouve mal o seu torcedor. Legal. Aproveitando essa questão, Reginaldo, e até vou continuar numa pergunta para você, porque uma das coisas que vocês falaram bastante nessas respostas, né, foi a questão essa questão de engajamento, essa questão do envolvimento com o fã, da comunicação. O André falou bastante, o Andrés falou bastante, né, o Pedro também, e recentemente vocês aí na End to End criaram um super case de sucesso, né, não sei se o Andrés conhece, mas que foi a campanha Ação do Manto da Massa, né, aonde ficou super famoso a questão de se vender 100 mil camisas, o faturamento dessas camisas aí acima de 20 milhões de reais e tal, mas eu sei bastante porque estive envolvido na ação, mas pouca gente sabe tudo que teve por trás, né? Que, claro, é super legal a gente falar dos grandes números, mas conta para nós, e até depois para a gente poder debater, tudo que a End to End vem fazendo, não só nessa questão do Manto da Massa, mas como vocês vêm construindo essa história, que é exatamente essa relação que envolve geração de conteúdo, leads, comunicação, para esse engajamento e conhecimento do torcedor, como vocês vêm criando essas questões? Legal, o Manto da Massa, como você disse, é um case que realmente surpreendeu muita gente, mas para a gente não surpreendeu tanto, apesar do número ser espetacular, porque a gente criou uma história de relacionamento com a torcida, em que a gente não se preocupou muito se eles iam gostar ou se eles iam odiar todas as ações. Aqui a gente queria ouvi-los, fazer com que eles participassem. Então a história começou com a ideia do presidente Sete Câmara de provocar a torcida para desenhar o novo Manto da Massa, ou uma nova camisa. Nós criamos o jeito de falar, a forma, o branding Manto da Massa. E a gente começou a publicar as camisas históricas do Atlético Mineiro. E as pessoas começaram a ter um monte de interação, dizendo, pô, eu queria comprar essa camisa. Aí começou a resenha que o André falou, né? Poxa, mas esse jogo eu estava lá. Esse dia o meu filho nasceu. O Éder fez tal... E a gente não estava explicando ainda o que era aquilo. A gente foi fazendo o movimento. A gente lançou um vídeo dizendo assim, olha, você sabe quem honrou, quem vestiu, quem suou e quem venceu com essas camisas. Só não sabe quem desenhou. Vamos mudar essa história. E a gente lançou o desafio para que nós recebêssemos os desenhos, né? Foram mais de 1.500 desenhos, um recorde nesse sentido. Logo depois, a gente também criou uma ideia de gamification. A gente já tinha negociado com os patrocinadores, foram os grandes apoiadores da ideia, a própria Lecoq, que é a marca esportiva do Galo, para que a gente pudesse fazer uma camisa sem os patrocínios, né, estampados. E isso é um desejo de muitos torcedores. Eles valorizam os patrocinadores, mas gostariam de ter uma camisa limpa em algum momento. E a gente criou com você, né, uma plataforma de voto popular e ciência por trás de identificação desse torcedor. E a gente lançou um desafio que, se chegássemos a 50 mil votos cadastrados e qualificados com o CPF, a camisa seria sem patrocínio. Quando nós lançamos o desafio do e-commerce, a gente fez um outro processo de tracionamento. Aquela camisa que já tinha um preço super competitivo, de R$100 mais barato do que seria um valor de prateleira, também negociado com o Galo, que abriu mão de royalties, abriu mão de algumas questões específicas, relacionamento com a fábrica, a gente fez um tracionamento. A gente falou assim, todo mundo que é Galo na veia, que é o sócio-torcedor, tem o desconto na veia. Quem não é, não tem problema. Você pode entrar agora, comprar o seu plano por 6 meses, numa taxa única de R$60, e mesmo somando uma camisa com o plano de 6 meses, ficava mais barato do que a camisa na prateleira. E esse sucesso se deu pelo fato de que a gente ficou 45 dias falando sobre o tema Manto da Massa, com vídeo, com interação, com resenha, com perguntas e respostas, com social media interagindo com uma fluidez maior, sem
aquela coisa muito dura que as centrais de atendimento normalmente têm. Então, essa história toda, para chegar a vender uma camisa a cada 7 segundos, ter mais de 20 milhões de faturamento bruto com frete, mais de 20 mil novos sócios, de sócios torcedores, 6 mil, só nessa ação dos R$60, a torcida comprou a ideia porque a gente fez um outro processo. Nós falamos com quase 30 influenciadores digitais, de diversos canais, e fizemos com que eles participassem com a gente dessa jornada. Os youtubers, os influenciadores digitais de Instagram, de Twitter, de Facebook, e todos eles compraram a ideia conosco, que a gente foi no 1 a 1, mostrando o propósito daquele processo. A gente fez um guarda-chuva, que é uma campanha chamada Por Amor ao Galo, lançamos esse vídeo para que eles se sentissem representados, e a gente foi costurando isso e as barreiras que o Pedro sabe muito bem de um clube de futebol, com os seus conselheiros, os diretores, né, toda uma estrutura, mas a gente conseguiu criar uma jornada longa de incutir na cabeça das pessoas e no coração de aquilo era deles, para eles e por eles. E esse foi o sucesso do Manto da Massa. Legal. Andrés, não sei se você conhecia, e aí eu aprendi com o Mauro Betti no nosso talk show, a gente já pede patrocínio e faz o nosso jabá no talk show. Se você quiser contratar end-to-end a gente da Armature, fica à vontade, tá? A gente depois pode passar nosso telefone, né? André, com aí certeza. André, você também, a gente atua no eSport, viu? Tá bom, fechado. Fica à vontade. Não sei se você conhecia a história do Manto da Massa, mas se quiser contar algum caso nosso, alguma relação do Bayer nessa questão, para a gente fazer um comparativo, aqui no Brasil foi um super caso de sucesso, né? Como você viu aí, do Reginaldo contando, mas conta para nós um pouquinho de como o Bayer atua nessa relação de fan engagement para transformar o torcedor em consumidor, né? Claro, bueno, en las Américas lo que hemos tratado de hacer es aprovechar, por ejemplo, los tours de pretemporada que se suelen hacer en Estados Unidos, y en ellos tratamos de darle diferentes experiencias a los fanáticos, ¿no? Y nos apoyamos mucho en la red de clubes de fans que tenemos en las Américas. Hoy casi tenemos 200 clubes de fans, torcedores en todas las Américas, y a ellos tratamos de darles una experiencia verdadera y directa cada vez que tenemos algún activo disponible para las Américas. El año pasado, no sé si ustedes lembran que participamos en el torneo de leyendas en Sao Paulo, jugamos contra Sao Paulo en el Morumbí y con el Barcelona y el Borussia Dortmund. Esta clase de cosas que nos dejan acercarnos, y alrededor de ese tipo de actividades, pues por supuesto está el partido, pero como se ha discutido en este panel, lo más importante son las experiencias alrededor. Entonces, hacemos cosas sociales. Esa vez hicimos una clínica con Lucio y Pablo Sergio en una favela, y para niños de la favela, junto con Love Football, que es una fundación, pero también hicimos un watch party con el club de fans de Sao Paulo para el partido que se jugaba ese día en Alemania, y durante el partido creamos, antes del partido hicimos una comida con potenciales clientes y empresas que nos interesaban. En ese sentido, trabajamos de hacer toda la experiencia completa. Nos enfocamos en tratar de dar la experiencia para diferentes personas cuando tenemos un activo disponible. Lo mismo ha sido durante el tour de pretemporada del primer equipo en Estados Unidos. Muito legal. Eu sei também que vocês têm quase 5 mil fã-clubes no mundo todo e estão criando agora um tour virtual, né, por causa da pandemia, não é isso? Sí, la próxima semana tenemos el tour digital, y por primera vez vamos a tener muchas actividades para Latinoamérica
Va a haber una especial con Brasil y espero que estén pendientes, pero también va a haber una con Argentina, con México, con Estados Unidos. El hecho de que sea digital nos ha permitido que el acceso y la disponibilidad sea mucho mayor, y en ese sentido esperamos que sea un éxito. Estamos muy ilusionados y esperamos que lo puedan ver la próxima semana y les guste lo que tenemos preparado. Muito legal, estou bastante ansioso aí para conhecer, porque deve ser bem legal. As ações do Bayern sempre são muito boas aí. Eu conheço algumas e acho bem legal. Mas antes de eu passar para o André, deixa eu anunciar aqui, o Murilo vai pôr no ar o resultado da enquete que a gente fez, e aí depois a gente já solta outra. E põe aí no ar, Murilo, o resultado da enquete, e quem ganhou foi o consumidor. O consumidor é visto como o grande... O efeito mais importante para nós aí como diversificação, né? E aí, queria saber do André, né, André? Como é que você vê essas questões aí que o Reginaldo trouxe para nós, né, desse tratamento com os fãs e dessa diversificação de receitas? Eu sei que vocês aí na Fúria tratam com carinho os seus fã-clubes, né? Cara, eu acho fantástico. Acho que quando você cria esse tipo de conteúdo com o público, não só o torcedor fanático, o torcedor às vezes que não é fanático também, né? Porque tem essa qualificação, às vezes, do fanatismo, ela é esquisita também, né? Às vezes o cara, ele não é tão doente assim com o clube, mas ele é consumidor, ele gosta, ele assiste jogo. Quando ele pode, ele assiste jogo, né? Porque o fanático é aquele cara que, quando ele não pode, ele assiste jogo também, ele não quer saber, ele vai atrás de onde estiver. Mas a grande massa não é fanática, eu acho. A grande massa é engajada, curte o time, curte a marca, curte o brasão. E quando você traz para ele uma possibilidade de interagir com o clube, em termos de conteúdo, que o resultado disso, né, o outcome disso é o consumo, que é a compra de uma camisa, a interação através de um pagamento. Aí você envolve 1000 fatores, que é checkmate, eu acho, no jogo de xadrez, assim, não tem muito. O fator é paixão, afinidade, geração de conteúdo pertinente e conexão com o clube, que é usar uma camisa que representa tudo aquilo, todos aqueles outros 3 itens. Eu acho que não tem muito como sair. O consumo no eSports, por exemplo, ele se pluga através dessas vertentes, né? As pessoas têm seus próprios DNAs, elas têm as suas próprias afinidades com o universo, né? Ou seja, eu sou mais conservador, eu sou mais agressivo, eu gosto mais de um assunto, eu gosto mais de outro assunto. Quando aquela marca representa as coisas que eu gosto, representa o modo como eu vejo a vida, ela precisa interagir comigo, para eu saber que ela é assim. A hora que ela se mostra que ela é assim, eu interajo com ela, começa a criar uma conexão mental que vai se transformando em paixão, e eu consumo ela, da maneira que ela precisar. Mas como os clubes brasileiros sempre correram meio atrás do rabo, né? Porque nunca tem dinheiro para fazer, e aí tem que fazer desesperadamente para querer ganhar dinheiro rápido, você não consegue ter esse ciclo, né? E na minha opinião, porque as pessoas que estão no comando também, na maioria das vezes, também não tem essa capacidade de enxergar desse jeito, né? Então, enquanto às vezes num clube um sócio, porque ele é fanático, ou um conselheiro, eu não faço parte de clubes, né? Então não posso opinar com muita acuridade, assim, mas esse cara se eleva a ser o comandante daquele clube, né? Ou o tomador de decisões daquele clube. Num clube que nem o Bayern, por exemplo, num clube que nem o Barcelona, tem caras como o Andrés. Eu não estou puxando o saco do Andrés, porque eu nem conheço o Andrés direito, mas provavelmente é cara que se formou em marketing, em coisa em Berkeley, ou em Harvard, ou no MIT. Nova York University. Fica uma concorrência... fica uma concorrência de fato desleal, assim, é uma concorrência muito forte que os caras vêm com muitos planos, eles sabem captar dinheiro, eles sabem colocar dinheiro para ter tranquilidade para trabalhar conteúdo, e aí a coisa vai andando. Enquanto time pequenos não tem essa possibilidade, mas eu acho que não tem, na maioria das vezes, por incapacidade, não por serem pequenos. Porque se eles tiverem a capacidade de buscar, eles vão conseguir. Vide os casos de esportes, eles são assim, os times pequenos de esportes estão se transformando em gigantes, porque tem capacidade de se relacionar com a torcida, com conteúdo, com entretenimento, e eles vão crescendo, suas receitas vão crescendo, o interesse de fundos, de bancos, de venture capitals vai aumentando em relação a essas operações, porque todo mundo visa lucro e não tem nenhuma discussão sobre isso, né? O futebol também tem um pouco disso, né?
Tipo assim, não, mas o Corinthians não pode ser um negócio que visa lucro, o outro não pode ser um negócio que, né, o clube empresa, essas discussões que vocês sabem muito melhor do que eu. No eSports, nos grandes clubes, não tem isso, tem o objetivo que tem que ter, o objetivo está traçado, é público e acabou, e vai pro pau. E aí fica muito mais fácil, né, de você construir os cenários que você pode construir. Essa é a minha opinião, mas essa ação que o Reginaldo contou, eu acho que ela é um retrato. Ela é um pequeno laboratório, né? Obviamente eu não conheço a ação, eu só ouvi o Reginaldo falando. Mas ela é um pequeno laboratório de como as coisas deveriam ser macro, né? Macro elas deveriam ser desse jeito também. Mas ainda bem que o Atlético Mineiro fez pelo menos um pequeno laboratório que deu um puta sucesso grande e que agora pode ser, se tiverem boas intenções dentro do clube, né? Pode ser replicado isso de uma maneira. Vocês verem que toda vez eu faço boas decisões aqui, porque eu sou um cara meio traumatizado com o futebol, né? Eu sou um cara que olha o futebol de um jeito meio o futebol brasileiro, né? De um jeito meio traumatizado. Nessa André, questão... deixa eu aproveitar, desculpa, Fleury, só para colaborar. A gente está tendo a sorte, André, de ter relacionamento com clubes que a gente entende que subiram um patamar de seriedade e de profissionalismo. No caso, tanto o Atlético Mineiro como o Ceará. O Ceará, você usou o termo laboratório, eu gosto do termo, né? Porque é no laboratório que você tem as grandes soluções para a vida, né? E no caso do Ceará, a gente fez uma transformação de branding de 54 tipos distintos de plano para 6. Só que a gente não fez só a mudança de ouro, prata e bronze, e nada contra, mas a gente transformou esse produto em uma relação direta com o que faz sentido para o torcedor. Então a gente transformou um plano X, ouro, prata, ou com o nome time do povo, campeão da popularidade, o mais querido, vovô de ouro, que dá essa sensação de identidade e pertencimento. Uma outra coisa que é importante também nessa questão de agilidade e engajamento, da mesma forma que o Manto da Massa vendeu mais de 100 mil camisas em 7 dias, 20 mil sócios, no Ceará, em 18 dias, foram 22 mil sócios, né? Numa integração de ponto de venda, de trading, de engajamento social e digitalização. E durante a pandemia, acho que tem 2 dados importantes dessa questão que está saindo produto pronto do laboratório para ser uma prática constante. A gente manteve o menor churn, o menor cancelamento de planos de sócio-torcedor do Brasil do Ceará, com menos de 2%, e o maior crescimento de receita foi do Atlético Mineiro. E tem um detalhe importante, pessoal, tanto o Galo quanto o Ceará ainda não venceram um título nesse ano. Nós tivemos a pandemia. No caso da camisa, ainda é um desenho desenvolvido por um artista, que é o Flávio, que está sendo fabricado e vai ser entregue. Ô, Reginaldo, deixa eu te cortar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí pergunta para todo mundo, eu não sei se vocês, quem sabe esse dado, porque eu não tenho, porque eu não sou do mercado, né, direto. Mas o maior clube do Brasil em termos de sócios, eu acho que é Internacional de Porto Alegre, não é isso? Em termos de sócios do clube mesmo, de sócios de patrimoniais, acho que se chama assim. O Vasco fez uma ação ano passado que gerou um recorde nesse sentido. Quantos são sócios, Pedro? Qual é o número absoluto de um número, por volta, assim, de um clube desse? De sócio torcedor, o Vasco hoje tem cerca de 120 mil. Cara, ou seja, na minha opinião, né? Desculpa se eu tô cortando a linha também do programa, eu tô só atravessando para ser mais polêmico. Se o Ceará tem um laboratório que consegue construir numa ação 20 mil sócios torcedores ou afiliados, eu não sei como chama a parte técnica do negócio, ele em 5 anos, em 7 anos, se ele tiver a mentalidade e a saúde financeira para conseguir aplicar soluções que nem essa, e eu estou falando se, não contestando que ele vai ter, mas se, porque isso envolve uma série de coisas, né? Se ele não tem competição com o Ceará mais, como hoje não vai ter mais competição no futebol contra o Flamengo, ninguém vai competir com o Flamengo. O Flamengo conseguiu enxergar o futebol de um jeito que os outros times não conseguiram. Quem tá querendo enxergar o futebol da mesma maneira, em termos de conteúdo, de engajamento, de interação e tudo mais, é o Palmeiras. Se o Palmeiras conseguir, não vai ter competição com os dois times também nos próximos 5, 10 anos. E aí, por que nos próximos 5, 10 anos? Porque é quase impossível de imaginar que nos outros clubes não vai também brotar pessoas tão inteligentes e tão interessantes no quesito conteúdo, entretenimento, geração de receita e tudo mais, que não vai transformar os outros clubes também numa briga. E aí vai ter briga, como tem em todos os esportes, em todos os mercados, né? Mas assim, o Ceará fazendo 22 mil sócios, o Atlético Mineiro fazendo 20 mil sócios,
não tem cabimento, entendeu? É um absurdo positivo. Falar, pô, é muito grande um negócio desse, sendo que o Corinthians faz quantos de sócio por mês? O Corinthians, pô, 30 milhões de torcedores surtados com o Corinthians, não consegue fazer 5 mil sócios, pô. Toma vergonha na cara, né, pô? Pelo amor de Deus. Pra gente seguir aqui, deixa eu fazer umas provocações aqui. Você estava reclamando que não tinha inteligência. Na verdade, eu até queria te colocar, Pedro, aí você pode fazer as provocações, porque o Bahia, nessa questão toda também, né, quando você estava como CEO, o Bahia fez bastante coisas interessantes, né? Então, coloca aí pra gente as suas indagações. Olha, Pedro, desculpa não falar do Bahia, porque eu não conheço o case, hein, porque senão eu falaria, não tô orientado por outro. Inclusive, eu não tô nem mais no Bahia, mas assim, eu quero fazer uma defesa assim, geral, parcial, do futebol, né? Porque tem muita coisa boa acontecendo. É bem verdade que a gente precisa melhorar ainda muito, muita evolução, mas há um entendimento, sim, como eu comecei na minha primeira fala, de que o futebol ele é uma competição financeira. Né? E sendo essa competição financeira, muita gente entendeu que para ele entrar no jogo de verdade, ter uma capacidade de briga real, ele tinha que buscar novas receitas. Porque é a única forma de recortar a distância. Com as receitas tradicionais, ia ser muito difícil, por exemplo, um Atlético Paranaense brigar por receita de transmissão com o Flamengo. Não vai. Não é à toa que o Atlético Paranaense não tem contrato de pay-per-view, por exemplo. Né? Mas quando a gente fala de conteúdo, e essa eu discordo um pouquinho de você, apesar de entender a importância dos outros conteúdos e como isso pode agregar dinheiro e torcedores, hoje a TV, o direito de transmissão, que é o conteúdo principal do clube, é 40% na maioria dos clubes de todo o orçamento anual. Mas ainda assim, alguns clubes, como o próprio Atlético Paranaense, como o Bahia, eles entenderam que é possível gerar conteúdo que engaja o seu torcedor. Né? O Atlético Paranaense ele lançou uma plataforma chamada Furacão Play, né, que é basicamente uma rede de conteúdo de streaming. O Bahia fez isso muito recentemente, está fazendo um sucesso grande, que é o Sócio Digital. Acho que em uma semana ele teve 10 mil assinantes também. E o que é isso? Isso é uma forma de você fazer o seu torcedor consumir você diariamente. Nesse aplicativo você tem os bastidores dos jogos, você tem a resenha com o atleta na casa dele, você tem os treinos, você tem a vida. É praticamente um reality show do que acontece fora das quatro linhas. Né? Isso é muito importante e o desafio aqui não é nem só explorar esse conteúdo, mas é monetizar isso. Né? E a grande realidade é o seguinte, por mais que, de fato, os clubes brasileiros ainda estejam atrás da indústria do entretenimento como um todo e dos clubes europeus, especialmente, e americanos nem se fala, a gente vem evoluindo nesse aspecto. Não à toa a Conafut vem premiando aí tantos executivos de marketing, por exemplo, com ações espetaculares. Essa ação do Manto da Massa foi excelente, mas aqui eu vou te dizer, o Bahia, desde que estabeleceu a marca própria, ele fez concursos para que seus torcedores desenhassem a camisa, essas camisas eram pré-selecionadas e ia para votação também. Claro que não teve o alcance do Galo, até porque a torcida do Galo é muito maior que a do Bahia e gera muito mais receita. Mas esse tipo de visão já existe em alguns clubes. E claro que nessa ação da end-to-end e da armatória, tem uma outra coisa muito, muito importante atrás, que os clubes nisso sim estão muito atrasados, que é a reunião de dados. Fazer o CRM, saber usar aquilo para monetizar ainda mais. Né? Isso aqui, se a gente for falar de inteligência de dados, os clubes realmente estão extremamente atrasados. Mas a verdade é o seguinte, já existe uma nova geração de gestão de futebol que se preocupa com a geração de conteúdo, que se preocupa em gerar experiência, como o Andrés falou, porque o marketing hoje, as ações de marketing que são diferenciadas são as que geram experiência. Não é um produto, não é uma propaganda, é a pessoa se sentir vivendo uma coisa diferente. É isso que vende, é isso que gera dinheiro. Né? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo um processo iniciado, engateando ainda, mas que já existe essa visão. E tem muita gente boa nesse mercado, tem muitos profissionais extremamente qualificados. As startups de inovação no futebol estão bombando, né? Você vê muita gente produzindo conteúdo novo, interessante, e todos eles focados justamente nessa necessidade de múltiplas receitas, que é o tema do nosso painel, de diversificar, porque sem diversificar, ficando no que a gente está, a gente pode conseguir aqui uma melhoria de eficiência, gerar uma receita maior aqui, mas sem inovação implementada como cultura dentro do clube, você vai ter um crescimento de 5%, 10% em algumas rubricas, mas você precisa de rubrica nova. A realidade é essa.
né? Eu vejo, por exemplo, eu estava passeando no chat aí do nosso painel, vi gente falando de esportes, que é a Praia do Acari, e esporte vinculado ao futebol. Foi uma das minhas grandes brigas no Bahia, de tentar implementar um tipo de esporte. Até deixa eu aproveitar, Pedro. Eu preciso fazer perguntas aqui, que está cheio de perguntas das pessoas, que eu só fiz de um convidado nosso. Aproveitar que essa questão faço para todos. E aí a gente tem mais 10, 15 minutinhos só, então eu vou pedir para vocês serem rápidos, tá? O Henrique Udes pergunta: o quanto vocês acham que o eSports vai entrar como ativo nos clubes de futebol? Quer que eu respondo? Eu respondo, na minha opinião. Todo mundo. Mas eu vou pedir para serem rápidos. Cara, faz um exercício fácil, assim, se quem estiver assistindo a gente, faz exercício rápido, né? Que é assim, tenta entrar no site oficial do Flamengo, entrar no site oficial do Corinthians, entrar no site oficial do Cruzeiro e entrar no site oficial do Bayern. A resposta vai estar lá, cara. No site oficial do Bayern, a grande imagem primeira é sobre uma coletiva de imprensa de um novo jogador, eu acho, não sei o que está acontecendo. A segunda grande imagem é o time deles que estão disputando o campeonato de esportes eletrônicos. Não tem mais opção. Não é uma questão de tipo assim, eu acho que deveria, um dia vai acontecer, e aí, se não fizer, tá morto, não tem saída. É questão de geração, não tem muito como. A gente pode discutir opiniões sobre isso, mas eu acho que na vida tem realmente algumas coisas que não tem a questão de opinião. É fato é fato, não tem como discutir, entendeu? Então, e aí, só para contestar, desculpa, um segundo, mas só para falar o que o Pedro você falou, Pedro, sobre a qualidade das pessoas que estão envolvidas também no mundo do futebol, eu não tenho a mínima dúvida, tá cheio de gente boa, mas ainda tem muita gente que acha que comprar um iPhone te faz moderno, saca? Então, tipo assim, não adianta. Quantos clubes de futebol no Brasil tem o seu canal oficial no Twitch? Nenhum deles. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que quem está me ouvindo, que também não é conhecedor do que eu estou falando, olha o Acari querendo puxar para o eSports. O Twitch assinou uma plataforma, assinou um contrato de transmissão da NFL nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com esportes, pô. Tem a ver com o tipo de aonde o povo tá, aonde a nova geração tá, como eles gostam de monetizar, como eles dão subscriber no canal do Bahia ou no canal do Atlético Paranaense e dão instantânea receita para o clube, direta receita para o clube, para isso acontecer. Mas aí, às vezes, construir a plataforma do Disney Plus, né, do time, parece ser a única saída. E aí onde eu vejo que, tipo, não é a única saída, tem 1000 saídas hoje em dia. O mundo multimídia, ele oferece 1000 oportunidades de receita que, quando plugadas, elas são muito mais potentes e muito mais engajadas com a geração que realmente está consumindo esse tipo de produto. Se o Atlético Paranaense, ou o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o Bahia, perder o público de 14 anos, de 15 anos, que é o público que vai para a escola, que debate futebol com os amigos e tudo mais, o futuro é fracasso total. Só que, enquanto a gente aqui está vivo, né, que a gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária, a gente talvez não veja. Mas se você for olhar para daqui 25 anos, acabou. Não vai ter mais, vai estar concorrendo com a Liquid, vai estar concorrendo com a Cloud9 e vai ser amassado, não tem saída. Por enquanto só vai ser amassado pelos grandes clubes que conseguem ver isso antes, como o Bayern, como o Barcelona, como esses clubes. Depois vai ser amassado por todo mundo. Deixa eu jogar para o Pedro continuar, mas, Pedro, eu vou pedir para você ser rápido mesmo, para eu passar ainda para o Reginaldo e para o Andrés, por favor. Eu concordo com a Karen, bastante. Tem gente que não sabe nem o que é Twitch, como eu já falei anteriormente. Acho que é a postagem do Twitter, tá? E quando você fala, as grandes pessoas que estão lá gerando conteúdo, com mais de 100 mil subscribers, gerando milhares de dólares só numa transmissão, o pessoal acha que não é verdade, mas é importante. Imagina como hoje os clubes que teriam o esporte teriam muito mais conteúdo nesse período de pandemia para produzir. Seriam 3 meses aí que você teria muito mais conteúdo do que você produziu, né? E o engajamento dessa nova geração é fundamental, né? A nova geração não assiste mais TV aberta, gente. Né? Quem tem filho pequeno, quem tem sobrinho pequeno, vê. Os moleques só assistem YouTube, Netflix, Amazon Prime, Twitch. Né? A gente tem que entender que a realidade está mudando. Se o futebol não se adequar a isso, a gente vai perder. É porque é muito bonito, todo mundo diz, não, o futebol é um produto da indústria do entretenimento, para falar de profissionalização. Mas pense nisso na concorrência também.
Sendo da indústria do entretenimento, a gente concorre com o UFC, com o NBA, concorre com esportes, e se a gente não integrar essas experiências que são possíveis como esportes no nosso mix, aí, amigo, aí é prejuízo na certa. É prejuízo não só por deixar de faturar, mas por perder potenciais consumidores. E aí enfim, é como um fracasso. A tua visão aí, Andrés, para o Bayern, como é que você vê isso? Concordo también. Creo que los esports y este tipo de nuevas experiencias que hacen que se le pueda llegar y hacer un engagamiento mejor con las nuevas generaciones es demasiado importante, porque en el futuro ellos son los que van a ser consumidores. Ahorita que estamos hablando de consumidores, ellos son los que van a consumir, y si el producto no se adecua a las necesidades de esos consumidores, se queda atrás. Y estoy también de acuerdo en que el entretenimiento tiene que ser verdadero entretenimiento y tiene que, de cierta forma, establecer cuáles son las formas de hacer engagement con las nuevas generaciones, porque ellos van a consumir en el futuro, sus familias de la misma manera. Es decir, cuando unos papás van a comprarle un regalo a un hijo, de pronto hoy ya no piensan en un club de fútbol, piensan en el equipo de esports o en algo que le gusta a él más hoy en día que el mismo fútbol. Entonces, el fútbol ya no es solo el deporte, sino que enmarca un montón de muchas opciones diferentes de entretenimiento y de engagement que tienen que ser consideradas por los clubes para no quedarse por atrás. Perfeito, muito obrigado. Reginaldo, tua palavra. Não, na verdade, eu queria dar um aspecto mais social, né? Eu sou da época que o primeiro emprego era o contínuo, depois o office boy. Eu achei que você ia falar que você era da época do Atari, pô. Não, também. Mas eu acho que tem um aspecto social, né? Porque, como eu estava falando, assim, o primeiro emprego contínuo, office boy, depois operador de telemarketing, de inclusão e reinclusão, e eu acho que o primeiro emprego de muita gente vai ser jogador profissional de games, né? E tem um aspecto de receita e social gigantesco de inclusão, né? É difícil você se tornar um atleta profissional do futebol, né? Uma peneira do Flamengo, 10 mil garotos fazem peneira, um se torna jogador. No caso do e-games é muito mais democrático. Então, se o clube de futebol que tem esse branding, essa marca, como o Bayern está colocando de forma brilhante, e o André está dando essas pequenas aulas para a gente aqui, eu entendo que, de novo, né, eu insisto nessa frase, os clubes pensam muito de dentro para fora, com algumas exceções. O caso do Bahia, que é um clube que eu admiro muito no tipo de engajamento social e de marketing e de ser disruptivo, né? Ainda assim tem a oportunidade, né, Pedro, de pensar de fora para dentro. E o dado que foi dado aqui por um de nós, 72% de um determinado público que será economicamente ativo daqui a pouco tempo não tem nenhuma relação com o clube de futebol. Essa poderia ser uma ponte de gerar novos torcedores num formato diferente, através de um entretenimento, de tecnologia, de um esporte de competição e que é visto no mundo todo. Então, um garoto que mora, por exemplo, no interior da Bahia, Caruaru, ou em Esperança, né, que é a cidade dos meus pais, na Paraíba, ele pode ser um protagonista mundial representando uma marca de um clube na Europa ou no Brasil. Vai depender muito desse movimento de entender que isso é um mercado que faz sentido as conexões. Posso fazer uma intervenção só, Fleury, para falar um negócio rapidinho? 1 minuto! Não, nem 1 minuto. E sabe por que a gente está nessa linha e essa linha é positiva pra caramba para os clubes? Porque no final da história, lá no final da história, não tem esportes, não tem game, não tem nada que concorra de uma forma absoluta. Pode ser igual, pode ser um pouco melhor, um pouco pior. Mas com futebol é demais, pô. O jogo de futebol é legal demais. Você colocar 11 caras contra 11 caras ali é insuperável, é uma experiência insuperável para quem tem 45 anos, para quem tem 30, para quem tem 15, para quem tem 10, é insuperável. Você vê o Neymar jogando, é insuperável. Ele deu uma sambada na frente do cara ali no Campeonato Francês agora, que eu fiquei vendo 30 vezes a mesma coisa, porque é muito legal você ver aquilo ali acontecendo. Então não tem competição quanto a isso. A questão só é, se ele ficar tão atrasado a ponto de perder o usuário,
Aí ninguém vai descobrir mais que é legal. Sabe uma coisa que é legal? Peteca. Vocês já jogaram peteca? É legal pra cacete. É muito legal. Mas só que você não consegue perceber que é legal. Porque você não tem conteúdo, você nunca jogou, você não tem uma peteca em casa, então você acaba não jogando, tá ligado? Porque não tem pertinência na vida do ser humano. Mas é muito legal, é tão legal quanto futebol. Mas ninguém joga, porque não tem acesso. Antes da gente terminar aqui, porque a gente ganhou mais uns 2, 3 minutinhos, tem uma pergunta do Juari, que é um cara que acompanha a gente super em todo lugar em todos os lugares que a gente tá, e ele pergunta para o Andrés, e aí vale para todo mundo, né? Como possível transformação de clube-empresa no Brasil, enxergar a viabilidade de um modelo Bayer, várias empresas com fatias de clube, né? Onde, na verdade, a gente sabe lá que a Audi tem um pedaço e várias empresas são donas do Bayer, na verdade, e nisso potencializar ações e serviços em prol de um clube acionista, ou cultura de gestão brasileira. A cultura da gestão brasileira não está preparada para esse formato? Como é que você vê isso, Andrés? Bueno, es una excelente pregunta. La estructura corporativa del Bayer con la empresa comercial, donde está Audi, Allianz y Adidas como accionistas con un pedazo, es un resultado de una política del fútbol alemán. Hace 20 años, hace casi 30 años, los equipos profesionales del deporte en Alemania no podían ser estructuras con ánimo de lucro, con desarrollo comercial. Pero entendiendo el avance de la industria deportiva también como negocio, en el 1998 el fútbol alemán, las autoridades del fútbol alemán decidieron que los clubes podían sacar los equipos profesionales y crear una empresa donde se pudiera tener un desarrollo comercial. Pero la mayoría simple y el poder de decisión todavía tenía que estar en cabeza de la entidad sin ánimo de lucro, o sea, el club. Entonces, es una estructura que se deriva de unas políticas públicas del deporte en Alemania, entendiendo las necesidades de la industria. En este sentido, yo creo que en Latinoamérica, no solo en Brasil, tenemos que entender que las relaciones con los patrocinadores y con esas grandes marcas no son solo para un lado, no es solo el equipo sacando provecho de la compañía, es más una relación que tiene que ser mutuamente beneficiosa para crear una historia que perdure en el tiempo. En Latinoamérica hemos visto cómo probablemente las empresas ven a los clubes como una forma de contar su historia de una manera muy rápida y los clubes ven en las empresas la manera más rápida de conseguir dinero para poder financiar las contrataciones y los fichajes. En ese sentido, yo siento que en estos mercados de Latinoamérica deberíamos entender que las relaciones con los patrocinadores deberían ser más profundas y más reales para completamente contar una historia de éxito y no solo el beneficio del club económico y el beneficio de la marca de awareness, sino crear un mundo y un espacio donde las empresas puedan tener una comunicación directa para crear una mejor experiencia para el consumidor y el fan finalmente. Esperaría que en años próximos la industria entienda eso y empiece a trabajar en este sentido, contando historias específicas y no solo paquetes de patrocinio, sino contando historias específicas que permitan que las relaciones entre patrocinadores y equipos sean mucho mejores y más provechosas. Legal. Super obrigado, André, pela resposta, ao Juari pela pergunta. Quer falar, Pedro? Olha, eu senti um olhar. De preparação no Brasil ia demorar um pouquinho mais. Mas teve um painel muito bacana ontem aí na Conafut, está tendo um projeto de lei, né? Se dizer que está pronto ou não dá. Não dá porque é genérico, tá? Vão ter clubes que estão preparados. Eu sei, por exemplo, que o Atlético Paranaense está preparado. Assim que tiver a possibilidade legal, no sentido de haver uma diferenciação, um benefício tributário, fiscal, né? Porque a diferença tributária é muito grande de associação para clube e empresa hoje.
Eu sei que eles vão querer entrar, mas há um aspecto político muito complicado nesse sentido, e aí a gente ia demorar algumas horas para discutir. Alguns clubes estão se preparando para isso, outros clubes eu duvido. Se for algumas horas, o Molina e o Murilo vão ficar bem bravos, até porque o Molina já entrou. Eu já tomei bronca ontem, porque falaram que eu e você tumultuamos um painel, né? Só no chat. Eu sou baiano, amigo, eu boto pimenta. Então, mas deixa eu aproveitar aqui, eu queria pedir desculpas para todo mundo que mandou pergunta e a gente, infelizmente, não conseguiu fazer. Tinham ótimas perguntas, nós temos várias perguntas aqui no chat, mas eu queria pedir desculpas por não ter feito e agradecer a todo mundo que participou aqui no chat. Depois a gente tenta responder no chat, ou o Molina passa as mensagens aqui, a gente responde individualmente. Queria super agradecer ao André por ter participado. O André, que é um super irmão e tem participado aí de várias coisas que a gente faz. Pedro, super obrigado pela sua participação. Andrés, sucesso aí para você aí no Bayern. É muito legal ver gente da América Latina participando de clubes da Europa. É revigorante para nós, né? Reginaldo, você que é um super amigo, a gente tem feito várias coisas juntas. Obrigado por essa sua participação, super obrigado pelo patrocínio da End to End, né? Eu acho super legal. Dou 15 segundos para cada um de vocês falar, agradecer ao Molina e ao Conafut, né? E aí já passo a bola para o Molina, para a THE 360. Obrigado pelo convite. Se você me convidar de novo, depois de todas as broncas que você me deu, vai ser um prazer voltar. Vamos lá. Eu vou cortar esses 15 segundos, senão a programação não acaba, porque isso aqui é muito rico em conteúdo. Então, eu vou agradecer novamente ao André, que atrasou a própria viagem só para estar conosco, ao Fernando Fleury, que é um parceiro recorrente de vários projetos diferentes, é um dos caras que a gente mais admira e escuta em termos de tudo de que é comportamento de consumo. O cara é fera mesmo. O Pedro Henrique, cada vez mais próximo também, a gente quer se aproximar de pessoas inteligentes, preparadas dentro desse mercado. O Pedro é uma dessas pessoas. O Reginaldo, que ele mesmo contou a história antes da gente entrar no ar. Há um ano atrás, quando a Conafut acabou, a gente estava recebendo alguns abraços, apertos de mão. O Reginaldo chegou até mim e falou: o ano que vem eu vou patrocinar a Conafut. E, de verdade, eu não o conhecia pessoalmente e comecei a entender o que ele fazia no mercado, e o cara hoje é uma referência. Obrigado pelo patrocínio, por acreditar na Conafut e por usar a Conafut como uma plataforma para propagar a sua empresa, os seus serviços, né? E toda a competência que você tem. E, por fim, o Andrés, que de todos é a primeira experiência conosco. Eu fiquei muito feliz, ele foi super receptivo comigo. A gente trocou algumas mensagens antes da Conafut e ele, de prontidão, ele falou: vamos entrar, eu quero participar, estou com vocês, pediu autorização, o Bayern autorizou, ele veio aqui para trazer essa pimenta, como a gente falou, como o Pedro mencionou agora há pouco, né? Esse tempero diferente, um profissional da Colômbia, da América Latina, trabalhando para uma empresa, um clube europeu, para o desenvolvimento de novos negócios, multiplicando suas receitas, como o tema desse painel. Muito obrigado a todos. Em 10 minutos a gente entra com o showcase da Veda City Vôlei Guarulhos, para falar como um modelo de gestão bem feito, bem definido, bem pensado, pode ser aplicado em qualquer modalidade esportiva. Obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado. Tá certo.